Vamos falar hoje sobre algumas das revelações que Deus deixou naquela estátua de Daniel capítulo 2. Eu já falei algumas dessas coisas no canal, mas eu quero recapitular para vocês através desse vídeo e acrescentar algumas coisinhas. Não vou falar tudo nesse vídeo, mas eu vou falar algumas delas. Só Deus poderia fazer uma revelação tão grande do futuro através de uma estátua. Ninguém mais poderia fazer isso. Muitos judeus, eles dizem que o livro do profeta Daniel foi escrito após os acontecimentos. Isso é porque ele revela com precisão quem era o Messias, o tempo em que ele haveria de vir a essa terra, as suas obras, e revela com precisão tudo. Eles negam que o Espírito de Deus tem o poder de profetizar as coisas futuras, mesmo eles tendo lá na Torá as coisas do fim. Por exemplo, o Cântico de Moisés fala tudo o que haveria de acontecer com o povo de Israel e com as nações. Deuteronômio 29, 30, 31 e 32, na verdade até o 34. Então é uma loucura mesmo da parte deles isso. O profeta Daniel é um profeta que, se você souber falar dele, você consegue convencer o ímpio de que a palavra de Deus é verdadeira, de que a palavra de Deus ela é totalmente verdadeira. Eu mesmo sempre digo, não acredito na palavra de Deus só porque ela fala alguma coisa bonita e eu sinto algo, mas eu acredito principalmente por causa das profecias. E o Espírito de Deus fala ao espírito do homem, ainda que esse homem não tenha o Espírito de Deus, o espírito desse homem está apagado, o espírito do homem foi algo que veio de Deus, foi o sopro que Deus deu em Adão. O espírito se apagou, mas ainda o homem consegue ouvir a voz de Deus. E se ele ouvir e acreditar, aí o Espírito Santo se conecta ao espírito desse homem. É uma coisa linda. Olha só para a estátua. Ela tem, eu vou falar aqui da minha cabeça, tá? E vou tentar ilustrar com as imagens. Não estou com nenhum papel aqui no momento. Ela tem a cabeça de ouro, o peito e os braços de bronze, o ventre da estátua o peito e os braços é de prata. O ventre é de bronze e pega também as coxas. Tem alguns desenhos que mostra a parte do ventre da estátua, a barriga, o bronze só até a barriga. E na verdade não é, vai até as coxas. Tem algumas imagens que estão erradas. O bronze pega do ventre da estátua, o abdômen, e vai até as coxas. Isso é importante entender, porque também tem revelação nisso. E daí das coxas até o final é ferro. E lá nos pés é introduzido o barro. O Senhor está traçando a história da humanidade através dessa estátua. Ele está contando através de Babilônia. Não está contando a Síria e o Egito, e nem antes do Egito. Mas tudo que os homens fazem está ali, relatado na estátua. E ela tem uma revelação imensa. Deus falou coisas na estátua que a gente só pode entender pela estátua. Ele criou um paralelo com Daniel capítulo 7, 4 animais com todas as suas características. É paralelo perfeito com a estátua. E nos animais Deus falou coisas ali que ele não conseguiu falar pela estátua, porque ele teria que falar de maneira conforme ele via o futuro. Ele não planeja todo o futuro. Ele conta com as ações humanas também, só que ele tem o poder de se mover. Ou seja, algumas coisas ele interfere, outras coisas não. Principalmente, ele não interfere no poder do homem. Então, conforme ele viu o futuro, ele pensava em algo para que nós estudássemos o passado, o presente e o futuro. Deus não precisa de projetar nada disso para ele conhecer alguma coisa ou para ele estudar algo. Ele fez pensando em nós. Então, o que ele não conseguiu falar através da estátua, ele acrescentou através dos animais. Só que, mesmo assim, precisamos da estátua. Porque quando você compara o capítulo 2 com o capítulo 7, ou seja, a estátua com os animais, a própria revelação dos animais vai acabar acrescentando coisas no capítulo 2. E quando você vai para o capítulo 8, os dois animais, carneiro e bode, vai acabar acrescentando coisas nos animais e na estátua.
E assim vai até chegar no Apocalipse, de maneira que quando você chega no Apocalipse 17, o Senhor está falando da estátua. É incrível isso, né? Então ele está traçando toda a história da humanidade. Antigamente, ali, aquela estátua, irmãos, é a história, é uma linha do tempo da humanidade, fala de reinos que caem, aí vem outro reino inferior, cai, vem outro reino inferior, mas veja que o Senhor fez questão de mostrar que é só no tempo dos pés que aquela pedra vem, bate nos pés da estátua e aí sim o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro são destruídos, vira pó e é levado pelo vento. E até nisso tem revelação. Por isso que eu digo que só o Senhor poderia fazer uma coisa dessa. É muita revelação. Então, como os homens trabalhavam antigamente? Qual era a moeda? Os homens trabalhavam com ouro, prata e bronze. Era a moeda. Não era? Assim que se edificava também o próprio tabernáculo de Deus. Foi edificado com ouro, com prata, com bronze. Não tinha ferro no tabernáculo de Deus, mas tinha barro. O barro é a parte do chão. Se você for pensar no tabernáculo de Moisés. Depois, no templo de Salomão, tem todos esses materiais. Esses materiais edificam a casa de Deus, mas também edificam o mundo. E quando Deus quis falar da edificação do mundo, aí tem ferro e ferro misturado com barro. Os homens sempre trabalharam, ainda hoje, trabalha com ouro, com prata e com bronze. Mas a moeda agora ela está diferente, né? Ela é em forma de dinheiro, ela é em forma de moedas ainda. Isso vai passar, assim como a era do ouro, da prata e do bronze ser a moeda mesmo, de trocar mercadorias e de comprar e vender, assim como essa era passou e veio a era das notas, dinheiro, papel, que os homens fazem com máquina. Olha a loucura dos homens. Eles produzem o dinheiro. Existe todo um contexto para você explicar o porquê que o homem se tornou tão louco assim, de ele mesmo produzir um papel, e o papel produzido por máquinas valer tanto dinheiro, valer até a própria vida do homem. Por que o homem chegou nessa loucura? É o espírito do anticristo trabalhando na humanidade. A era do papel está passando e está vindo a era mais digital, onde você usa cartão. Hoje é muito comum, né, usar cartão para pagar as coisas. E está vindo a era das criptomoedas, a era das moedas virtuais. E essa era vai ficar por um tempo, até que tudo vai se unificar em uma só moeda. Isso vai acontecer, a globalização de tudo. Então, o ouro, a prata e o bronze já fala da edificação do mundo. O mundo vai sendo edificado assim, não é? E quando chega na parte do ferro, aí é uma grande revelação, porque fala do quarto reino, o ferro fala do quarto reino, que é o Império Romano, mas também fala da Era do Ferro. Esse mundo todo é construído com ferro, mas não somente com ferro, precisa do petróleo. Importante isso, né? Sem petróleo não tem como as máquinas rodarem, não tem como fazer fábricas, construir fábricas que constroem fábricas, que fazem máquinas, que produzem peças para todo tipo de construção. O petróleo também, ele produz tudo que é plástico. Sem petróleo não tem como a gente ter nada de plástico. Pesquisa isso para você ver. Então precisa do petróleo, do ferro e também da era da energia. Vem a energia, vem a tecnologia e aí nós temos todo esse mundo. Tudo isso está escondido ali nas pernas de ferro. Mas é óbvio que em todo lugar desse mundo tem ferro. Nas construções de casa, de prédios, de armamentos de guerra, tudo é ferro. Mas também precisa da parte do óleo, né? Então, vê que Deus está falando da edificação do mundo, da construção desse mundo? Não é somente para falar de reinos, da glória dos reinos. Em uma camada de revelação que está até sendo explicada ali para a gente, está falando da glória dos reinos. A glória de Nabucodonosor é a cabeça de ouro. E aí vem um reino inferior que é prata, vem outro reino inferior que é bronze e vem um reino inferior que é ferro. Porém, a glória dos reinos vão caindo, só que as conquistas vão sendo maiores. Vocês podem perceber isso.
O Império Romano foi muito maior em conquista, até mesmo edificação do que o Império Babilônico. Mas Deus está falando da queda de valores dos reinos. Mas não está falando das potências, tem que tomar cuidado com isso. E existe um padrão até certo ponto e depois Deus quebra padrão. Então, os materiais da estátua, Deus não está falando somente de reinos. Ele está falando da construção desse mundo, não é? Imagine isso, para ficar melhor para vocês entenderem. Se Deus colocasse o mundo na sua frente e falasse assim, estende a mão para esse mundo e retira dele, sei lá, o petróleo. Retira dele o petróleo. Vamos ver o que acontece. Muitas coisas iriam desaparecer. Muitas. Plásticos, portas de carro, tudo que usa plástico desapareceria se você remove o petróleo, certo? Mas como que os homens removem o petróleo do fundo do mar? Porque essa riqueza, aspas, que é riqueza para as nações, está no fundo do mar. Eles precisam de máquinas, de tecnologia, de ferro para remover o petróleo de dentro do mar. Veja como tudo está ligado. Se Deus falasse, agora estende a sua mão no mundo e retira dele o ferro. Retira o ferro do mundo, tudo desaba. Tudo que está por dentro dessas paredes, dessas construções de casas, prédios, avião, tudo que você imagina, esse mundo iria desabar, porque ele é a era do ferro. Entende? Guerras são feitas pela era do ferro. Antigamente as guerras eram feitas daquela maneira, né? Com lança, com espada, com escudo, e era ferro. Mas hoje o ferro produz armas poderosas, rifles, canhão, tem até canhão de bronze, tem de tudo qualquer tipo, mas o ferro é o principal. Se Deus falasse para você estender a mão no mundo e retirar o ouro, o mundo não mudaria tanto assim. Mudaria muita coisa, mas nem tanto, ou a prata ou o bronze. Mas se você retirar o ferro ou o petróleo, o mundo desaba. Agora imagine o mundo todo construído com tudo isso que eu falei e Deus falasse para você, deixa o ferro, deixa o petróleo, se bem que está tudo ligado, tudo unido, né? Mas tenta imaginar isso, né? No metaverso. Tenta imaginar isso no mundo virtual. Aí Deus falasse para você, deixa tudo como está hoje, mas estende a sua mão e tira a energia. O que acontece? O mundo para. Talvez isso seria pior do que guerra. Aliás, se isso acontecesse, teria guerra no mundo, muitas guerras. Porque sem energia todo mundo para. Todos nós estamos encurralados de uma maneira que a gente só consegue viver nesse mundo através da energia. Porque sem energia para a tecnologia. Sem tecnologia para o Wi-Fi, para tudo. Esse mundo ele foi alterado por causa do ferro, da energia e da tecnologia, e se acabar com a energia, para o mundo. E Deus vai fazer isso no livro do Apocalipse, gradativamente. Vocês estão entendendo? Então, ouro, prata, bronze, ferro, fala da edificação do mundo também. E na era do ferro, como é que eu disse, Deus também quebra padrões. Ele que estabeleceu a história, não é? Então você tem que olhar para a história e ela tem que coincidir com a estátua. Vou falar para você o que é padrão e quebra de padrão. Deus trabalha assim. Padrão. Ouro. Está falando de um reino babilônico. Não tem outros reinos ali, é um só. Prata. Está falando dos medos e dos persas. Por isso, 2 braços. Porque Deus ele não iria ser incoerente em querer falar para você de reinos através de uma estátua e as figuras não coincidirem. Deus não é incoerente assim. Prata, Pérsia, reino inferior. Bronze, Grécia. A Grécia haveria de se dividir em 4 cabeças. Por isso Deus altera as figuras
E o que ele não pôde falar através da estátua, ele fala através dos animais. Um leopardo de 4 cabeças, por exemplo. Certo? Mas volta para o bronze. Bronze é o reino da Grécia. O reino da Grécia conquistou o mundo inteiro e estabeleceu a língua grega no mundo inteiro. Embora o valor dos materiais caíram, o reino da Grécia foi maior e é maior do que o reino babilônico. Mas em glória, a glória do rei Nabucodonosor não houve igual. Compreende isso também. E também a mentalidade do rei, porque está na cabeça da estátua. A mentalidade de todo esse mundo é babilônica. Presta atenção nas coisas que o Nabucodonosor, quando tinha a inspiração do anticristo e dava ouvido para a voz do anticristo, fazia. É o que o sistema do mundo faz hoje. Perfeito? Depois da era do bronze vai para o ferro. E o ferro se divide em 2 pernas, já mostrando que o Império Romano haveria de se dividir em 2. Teria que acontecer isso. Se Deus falou que são 2 pernas, não poderia ser um só reino. Tem gente que, infelizmente, não quer olhar para esses fatos por causa das suas linhas teológicas e inventam coisas que eu nem vou abrir aspas aqui para falar, para não atrapalhar o meu raciocínio. Então a perna se dividiu em 2 porque o Império Romano, não é Império Otomano, não é isso daí, não inventa, é romano. Depois da Grécia vem Roma, não vem otomano. Quem estuda entende o porquê que eu estou falando isso. O Império Romano haveria de se dividir em 2 e de fato se dividiu, certo? Mas olha a quebra de padrão. Antigamente cada material era um reino. Quando chega nas pernas, aí você vai dizer é Roma até o fim. E muitos interpretam assim. Eu já interpretei assim no passado. É Roma até o fim porque é ferro até o fim. E lá nos pés, somente nos pés que entra o barro, mas ainda tem ferro. Então é o Império Romano dominando até o fim. Está correto? Não está correto. Primeiro porque isso não coincide com a história. Quando você vai estudar a história e Deus está falando ali da história na estátua, tem que coincidir. A história não mostrou o Império Romano se dividido em 2. Então tem que coincidir. Só que logo ali perto da ascensão do Império Romano, o Império Ocidental ficou sendo enfraquecido. E tem aulas com detalhes minuciosos no YouTube mostrando passo a passo o porquê o Império Romano foi se enfraquecendo. Aí você vai estudar a história dos germânicos, por exemplo, dos bárbaros, e você vai ver ali as alianças que eles faziam, os conflitos entre as tribos bárbaras. As tribos bárbaras, os germânicos, são a mesma coisa, tá? E aí o Império Romano Ocidental, quando começou a ficar fraco, um imperador estendeu ele para o Oriente. Constantino escolheu Constantinopla, uma cidade, colocou o seu nome na cidade, Constantinopla. E dali então vem o Império Bizantino e a história continua, ou seja, tinha ainda as 2 Romas. A antiga Roma, quer dizer, ainda a Roma Ocidental e a Roma Oriental. E a Roma Ocidental caiu pelos bárbaros. Muita coisa aconteceu ali. É muito complexo falar disso, né? Mas Deus deixou pra gente a história ali, no ferro. Entrou as tribos bárbaras, algumas delas se tornaram cristãs, outras não. E aí veio um reino dos bárbaros na perna esquerda. Ou seja, os romanos, o Império Romano caiu. E a história continua. A mesma coisa acontece na perna esquerda, que é a oriental, mas em tempos diferentes, é claro. O Império Bizantino continua, aí depois cai pelos turcos otomanos, eles conquistam Constantinopla. Tem seriados na Netflix, ainda bem que ela presta para alguma coisa, incríveis. Se você não gosta de aprender por vídeos, porque tem vídeos também de pessoas sérias dando aula sobre isso, se isso não fosse tudo, tem os filmes ainda para mostrar através de imagem e ilustrações. Só que alguns seriados eles enfeitam alguma coisa para estender o negócio, mas tem seriados bons.
mostrando a história da perna esquerda e a história da perna direita, a história de Roma Ocidental e Oriental. E aí a perna direita é conquistada, a perna esquerda, não, a perna esquerda da Roma Oriental, ela é conquistada pelos turcos otomanos e vira um império. E isso vai até a Primeira Guerra Mundial, onde eles ficam enfraquecidos e o reino se desfragmenta. O império se desfragmenta em vários, vamos dizer, reinos. Eu sei que hoje nós chamamos países, né? Em vários países do Oriente Médio. Então essa é a verdadeira história que está na estátua. E isso é muito interessante, porque se você soma o que eu estou falando aqui com o que Deus vai falar no capítulo 7, você consegue distinguir, entender os tempos, não fica aquela treva, aquele tempo de treva, sabe? Onde você não sabe mais o que acontece. O que acontece a partir daqui? Não sei mais. Tem, na história. Deus deixou pra gente profecias que se ligaria com a história e com a geografia. Deus sabia que hoje nós teríamos acesso a todos esses conteúdos em uma qualidade muito aumentada, seriados, estudos de pessoas que passaram anos estudando e conseguem fazer um resumão para você no YouTube com quadro. Basta você querer. E nós iríamos colher as informações e iria coincidir com a história. Ou seja, nas pernas da estátua houve uma quebra de padrão. Ali Deus está falando de reinos e não somente do Império Romano. Não tem nem como ser, não coincide com a história. Então essa história que contam para você que o Império Romano começou ali no ferro e vai até o fim não é verdadeira. Mas por que Deus então não mudou o formato? Por que ele não colocou ferro ali até um certo ponto da perna e depois inventou um outro material e inventou um outro material? Porque Deus sabia que nós iríamos caçar isso na história, ele criaria esse enigma, mas sabia que tudo estava desenrolado na história para nós. Ele também tinha o propósito de falar da Era do Ferro. Os próprios ímpios, que não entendem nada de profecia, quando eles vão estudar a história dos conflitos, das guerras dos reinos, eles chamam isso de cortina de ferro. Que coincidência, não? Então é a Era do Ferro, ou seja, Deus quebrou padrão nas pernas. Porque as pernas estão falando de reinos, não somente de um reino, entendeu? Mas é contado ali Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. De fato, Roma se iniciou ali. Só que aí, presta atenção nisso que agora o raciocínio começa a ficar mais lógico. Por que ferro até o fim? Roma. O Império Romano, ele conseguiu fazer o que nenhuma outra cidade fez. O que nenhum outro império fez. Ele já é um império diferenciado, né? Quando você olha para Daniel capítulo 7, você vê que o quarto animal é diferente de todos os outros. E ele tem uma cabeça com 10 chifres. Aquilo ali tudo não é o Império Romano, claro. Deus fez um resumão na história ali pra gente. Mas o corpo do animal, que tem unhas de bronze, ali é Grécia e Roma, assim. Certo? Então o Império Romano, vê que em Daniel 7, Deus não está falando do quarto animal ali. Não tem como Deus falar da divisão do Império Romano através do quarto animal. É um corpo só, não é? Mas quando você olha para as pernas, tem divisão de reino. Olha que incrível isso. No terceiro animal, você vê um leopardo com 4 cabeças. Aí Deus está falando da divisão do Império Grego. Ou seja, do Império Grego, Deus está falando da divisão em Daniel 7. Mas da divisão do Império Romano, não deu para falar ali no quarto animal. Ele falou em Daniel 2, através das pernas da estátua. Entendeu? Tem que sempre somar as informações. Então, o quarto animal, ele é o Império Romano, diferenciado de todos os outros. E aí Deus fala que daquele mesmo reino surgiriam 10 reis. Daquele mesmo reino qual? O Império Romano. Mas o que Deus está querendo falar para você é que você tem que conhecer a história do Império Romano. Ele caiu pelos bárbaros, Roma Ocidental caiu pelos bárbaros, e aí você estuda na história. O que vai acontecer com as tribos
bárbaras, com os germânicos. Qual é o reino que ele vai se tornar e quais são os países que eles haveriam de se tornar hoje? E a perna esquerda, oriental, foi o Império Bizantino, Roma Papal está ali, mas caiu pelos turcos otomanos. E ali fica mais fácil da gente ver porque tem o mundo oriental. Está falando da unificação desses dois reinos. Quando você chega nos pés da estátua, você vê isso. Há uma ligação, né, dos dois pés, uma no ocidente e outro no oriente, e se liga até ali o início das pernas. Compreendeu? Então Deus quebrou o padrão. As pernas não está falando só de um império, mas Deus quis mostrar ferro até o fim, porque o Império Romano, ele pela primeira vez construiu uma grande cidade que foi algo aclamado em todo o mundo como nenhuma outra. Água encanada. Eles começaram a fazer estradas porque eles marchavam, né, com seus exércitos. O Império Romano é conhecido como um império que marcha, ferro, por isso pernas de ferro. E eles construíam estradas para ir ligando o mundo. Eles estavam fazendo a ligação de Roma para várias, porque eles queriam conquistar o mundo inteiro, né? E eles construíam ponte, eles fizeram o que nenhum outro reino foi capaz de fazer. E ninguém achava que o Império Romano iria cair. Compreenderam? Então, aquilo serviu de modelo para todo esse mundo. Esse mundo todo é conectado não somente por estradas, não somente por grandes cidades, mas principalmente pela tecnologia, que conecta muito mais o mundo. No tempo do Império Romano não tinha a tecnologia, o Wi-Fi, essas coisas todas que nós temos, mas ele já estava fazendo a conexão de vários lugares com estradas. Ou seja, ficou um modelo para esse mundo. Esse mundo todo, antigamente Roma era a grande cidade, agora a grande cidade está no mundo inteiro. As conexões estão no mundo inteiro. E como Deus quis mostrar para a gente, na era dos pés, já barro iria começar a se misturar com ferro até fazer a configuração de 10 dedos, barro e ferro. E aí você leva essa informação para Daniel capítulo 7, nos 10 chifres, e aí você tem mais informações. Deu para entender? Ou seja, o Império Romano caiu, mas muitas das características do Império Romano ainda existem nesse mundo. O Império Grego também, se você for pensar. A mente babilônica está nesse mundo. Então não é só o Império Romano, né? Os reinos antigos, a mentalidade deles, está aqui nesse mundo ainda. Entendeu? Só que o exemplo que Roma deu acabou ficando para esse mundo todo. Até as construções, você pode olhar Roma Ocidental, por exemplo, onde era a capital do Império Romano, hoje também tem a Roma, não tem? Roma, capital da Itália. Itália é um país, Roma, capital da Itália. E aquelas construções ainda existem. Algumas delas, né? Algumas das coisas que eles faziam ainda existem. E eles não destruíram. Por exemplo, o Vaticano. O Vaticano existe, faz parte do Império Romano. Ou seja, tem ainda aspectos do Império Papal no mundo hoje. Não é um império mais, os papas não reinam mais, mas reinaram, entendeu? E hoje eles estão aí, porque eles vão formar uma outra categoria, que é chamada no Apocalipse 13, de besta da terra, e chamado de falso profeta. Roma Oriental, mesma coisa. Quando Maomé, o nome dele, alguns dizem que é Maomé, outros falam um nome um pouquinho diferente de Maomé. Eu esqueci como se pronuncia, mas é chamado de Maomé II. O que conquistou Constantinopla, ele preservou as obras. Então o que você pode ver hoje lá na Turquia, a atual Turquia, hoje era o Império Bizantino, Constantinopla. Aquelas edificações, aquelas coisas belas foram preservadas. Consegue ver aspectos do antigo Império Romano, até mesmo
pode falar Antigo Império Turco, né? Mas antes do Antigo Império Turco era o Império Bizantino, foi preservado até chegar hoje na Turquia. Pode ver que essas obras, quando você olha para o mundo islâmico, você não vê aquelas torres, né? Com aquela simetria, aqueles modelos que você está vendo aí atrás. Então, isso vem do Império Romano, certo? Por isso, ferro até o fim. Então, você não pode ser incoerente e fechar os olhos para a história e não olhar para o Império Turco, Otomano, ignorar o Império dos Bárbaros. Não pode se esquecer disso, porque Deus deixou esse testemunho para a gente nas pernas de ferro. E aí você vai compreender corretamente os pés da estátua. Ou seja, você não vai ficar preso em um mundo imaginário de que papas vão se levantar e governar o mundo e vai ter decreto dominical. Isso é uma ilusão herética. E também você não vai ficar preso no outro mundo, que é o mundo de quem olha todas as profecias, a pessoa olha e tudo quer enxergar o islamismo. Não enxerga mais nada do mundo ocidental, ignora até o próprio mundo atual e tudo é coisa islâmica. O anticristo é islâmico, a grande Babilônia é Meca e começa a olhar tudo para esse lado, se esquecendo do outro. Veja como Deus deu para a gente o modelo da estátua. E no modelo da estátua está ali a história desenvolvida. Basta a gente pesquisar corretamente que nós vamos ver que ambos os pontos estão corretos. É incorreto quando você quer aniquilar uma perna, a história de uma perna, ou aniquilar a história de outra perna. Seja lá por qual motivo ou qual religião queira sustentar isso, não coincide com a história e nem com o mundo real. O que nós vemos no mundo real hoje é a continuação das pernas de ferro. Como Deus disse em Daniel 7, quando falava do quarto animal, será um quarto reino na terra, diferente de todos, ele tem unha de bronze e dentes de ferro. São aspectos do Império Grego, bronze, que fala da estátua, Império Grego, dentes de ferro romano, só que os dentes estão na cabeça do animal. E aquele animal já é o sétimo reino. É uma história sendo contada através do quarto animal. Cuidado! Quando você junta todas as cabeças de todos os animais, você tem 7 cabeças. Uma cabeça do leão, outra cabeça do urso, outras 4 cabeças do leopardo. Então dá 6. E a 7ª cabeça é a cabeça do quarto animal, porque o que Deus revelou ali, até o profeta Daniel, ele quis fazer um paralelo de 4 reinos, mas ele aproveitou para estender a história até o fim. E o resto seria acrescentado pelo livro do Apocalipse. A única cabeça da besta que tem 7 cabeças, que poderia ter 10 chifres, é na 7ª cabeça. Se no quarto animal tem uma cabeça com 10 chifres, na soma da história, na equação toda, aquela cabeça teria que ser a 7ª da besta. Tá vendo como é difícil falar? Mas o Apocalipse já deu essa entrada pra gente. Em Apocalipse 13, ele falou de uma besta semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão. Uma corporação unida. Ou seja, os animais estão numa corporação. Então a 7ª cabeça tem 10 chifres. E ela está falando dos pés da estátua. É essa conta que Deus quer que você faça o tempo todo. E ela vai dar certo. Porque em Apocalipse 17, essa conta passa. Apocalipse 17 é o último lugar onde Deus vai fazer um teste com você. Para ver se você está levando em conta Daniel 2, a estátua, Daniel 7, os 4 animais, Daniel 13, a besta semelhante ao leopardo com pés de urso, boca de leão, com 7 cabeças e 10 chifres. Tudo está sendo explicado em Apocalipse 17. E ainda tem uma mulher ali em cima. Um grande mistério, né? Então, deu para compreender? O mundo hoje confirma tudo isso. No mundo hoje nós temos nações fazendo alianças, nós já temos a 7ª cabeça já no mundo. É a configuração de todos esses animais e essa 7ª cabeça, que é a ONU, a Organização das Nações Unidas, já tem 5 chifres prontos, faltam só mais 5. Quando isso acontecer,
Chega no fim da 7ª cabeça, realmente ela dura pouco tempo, comparando com reinos anteriores. E aí ela prepara o caminho para o 8º rei, que segundo o Apocalipse só pode reinar durante 42 meses, porque o trono de Satanás, o próprio trono, poder e autoridade vai ser dada ao anticristo, aos 10 reis e ao anticristo, e vai ter grande destruição na terra. Então Deus ele abreviou os tempos, ele estabeleceu um limite, só 3 anos e meio, que inclusive toda essa informação também de 3 anos e meio está sendo falado em Daniel 7. Compreenderam? Era isso que eu queria passar para vocês, as várias revelações que nós temos ali na estátua, se você tem em conta geografia, história e o restante da palavra de Deus. Certo? Em um próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre essas coisas, mas vou falar mais ali pro lado da Grande Babilônia, tá bom? Queria que você comentasse para eu saber se você entendeu o que eu quis passar para vocês. E tem mais coisas ainda, né? Que eu não falei aqui, mas que eu falei em outros vídeos anteriores, que são revelações que estão ali na estátua. Ou seja, é uma tremenda de uma revelação, uma tremenda de uma imagem. Eu não falei aspectos dos tempos que tem ali na estátua e até o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, ele está ali, resumido na estátua. Quem diria, né? Mas está ali. E num próximo vídeo eu falo sobre o arrebatamento da igreja nos pés da estátua, tá bom? Senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande. É isso daí então, um abraço, fiquem todos na paz.